As derrotas na tela para você, as 4 derrotas no Brasileiro desde que o clube voltou da 4ª colocação na Copa do Mundo de Clubes. O que amplifica, a meu ver, essa vergonha, né? O Fluminense tinha uma certa responsabilidade de imagem depois de fazer a campanha que fez na Copa do Mundo. 2-0 para o Cruzeiro, 1-0 para o Flamengo, 2-1 para o Palmeiras com gol de pênalti do Fluminense e 3-1 para o São Paulo com gol, a meu ver, sinceramente, sem nenhum mérito coletivo. Um gol sem construção. O Serna errou um cruzamento. Aí o jogador do São Paulo rebateu errado e o Samuel arriscou um chute isoladamente, um chute improvável, e acertou o gol 3-1 São Paulo. O Fluminense está numa situação já bastante difícil, há muita cobrança em cima do Renato e, a meu ver, justas, porque o Renato ontem mudou 8 jogadores do jogo contra o Palmeiras. Ele manteve apenas Fábio, Freitas e Martinelli. Trocou 8 jogadores da escalação, ele tem feito essa chamada... tá rodando o elenco, como se fala aí, como se o time tivesse muito esgotado, muito cansado, e o Renato tem dado frequentemente essa desculpa depois dos jogos. Não tivemos descanso, não tivemos nenhum dia de folga depois do Mundial, o que é uma inverdade. Renato está insistindo nisso, repetindo, né, propagando uma fake news. O Fluminense jogou contra o Chelsea, foi eliminado numa terça-feira e se reapresentou na segunda-feira seguinte. Então teve 5, 6 dias de folga, 2 dias de passeio em Nova York, 1 dia de volta para o Brasil, em classe executiva na sexta-feira, chegou na própria sexta-feira, folgou sábado, folgou domingo no Rio de Janeiro e se reapresentou na segunda-feira à tarde. Então é mentira de que o time não teve nenhuma folga. E de mais a mais, o Palmeiras, que está aí voando no campeonato, voltou antes do Fluminense 4 dias. Foi eliminado do Mundial 4 dias antes. O Flamengo foi eliminado 1 semana antes. Gente, já passou 20 dias. Que acabou esse Mundial para o Fluminense, ou que acabou o próprio Mundial. Já tem quase um mês que acabou isso. Renato vai dar essa desculpa até quando? Então o São Paulo venceu com alguma facilidade, mesmo fazendo um jogo ruim. Primeiro tempo foi uma coisa horrorosa de se ver. São Paulo jogou ali meio tostão de bola a partir dos 30 minutos, acabou fazendo 2 gols, né? O segundo gol... Não, no primeiro tempo fez só um gol. O segundo gol poderia ter feito, mas o Fábio defendeu um pênalti, senão teria ido para o intervalo já com 2-0 o São Paulo. E o Fluminense, que tinha jogado um primeiro tempo terrível, primeiro tempo inexistente, voltou com 4 alterações. O que, para mim, é uma espécie de confissão do Renato de que entrou com o time errado. Porque eu não me lembro a última vez que um treinador, não digo do Fluminense não, que um treinador tenha feito 4 alterações no intervalo, muito menos o Renato Gaúcho, que geralmente não muda ninguém no intervalo. Mudou 4 de uma vez. Para mim, de novo, uma confissão de que a coisa deu muito errada, né? A escalação que ele bolou, que ele pensou para esse jogo, a meu ver, sem necessidade. Ele pode poupar 1, pode poupar 2, pode poupar 3 jogadores, ainda mais num elenco tão envelhecido, mas trocar 8 jogadores numa partida de campeonato brasileiro contra o São Paulo fora de casa, numa sequência que o Fluminense já vinha de 3 derrotas consecutivas, é muito temerário, é muito arriscado. Tem um jogo contra o Internacional fora de casa pela Copa do Brasil, quarta-feira agora, ele poupou para esse jogo. Mas vem cá, o jogo com o Internacional é uma decisão, é uma semifinal de Copa do Brasil. Gente, é 8ª de final. É importante? É importante. O jogo contra o São Paulo era importante? Era muito importante também. Inclusive emocionalmente para esse time que está ficando destroçado e, sinceramente, poupou um monte de gente e o Fluminense vai destroçado enfrentar o Internacional no Beira-Rio, destroçado na sua confiança, no seu emocional. E depois do jogo, o Samuel Xavier, ainda em campo, deu uma entrevista à TV Globo, onde ele falou o seguinte: estamos numa situação muito difícil, é muito complicado esse negócio de trocar tanto jogador, né, de uma só vez. Mas se bem que time grande tem que poder lidar com isso aí e ganhar mesmo com esse monte de troca. Então me pareceu, e a muita gente pareceu, que o Samuel fez uma certa reclamação sobre essa situação de trocar tantos jogadores. Ele começou no banco, entrou no intervalo e foi o melhor jogador do Fluminense em campo. Não apenas pelo gol, mas foi o melhor jogador do Fluminense. Então ele deu uma reclamada e ficou a sensação de que talvez haja essa insatisfação por parte não apenas do Samuel, mas de muitos jogadores. Perguntar para mim, o Renato ainda tem o grupo do Fluminense na mão? Eu não sei. Não vou afirmar que não tem, porque não tenho essa informação. Mas fiquei em dúvida ontem e a entrevista coletiva do Renato depois do jogo, praticamente entregando os pontos, dizendo que está muito difícil, que se for assim está muito difícil, é jogo de 3 em 3 dias, o grupo dele está cansado, os jogadores estão cansados, não tem treino, não tem isso, não tem aquilo, vai ficar muito difícil. Ele falou isso várias vezes. Essa entrevista coletiva do Renato me deu a sensação de que ele está começando a desistir do Fluminense. A questão agora, Garoni, é quando o Fluminense vai desistir do Renato. Porque eu não sei se está longe esse dia. Tem jogo com o Internacional, ida e volta, agora por Copa do Brasil. Esse jogo com o Grêmio é emblemático, hein? Tem jogo com o Grêmio no meio, entre os 2 jogos com o Inter tem um jogo do Grêmio no Rio. Então assim, eu não consigo ver
com certeza, não consigo cravar hoje o seguinte, se o Renato for eliminado pelo Internacional e não ganhar do Grêmio sábado entre os dois jogos... Ele é freguês do Inter ou não? Não consigo cravar que o Renato estará no cargo depois do jogo da volta contra o Internacional. Que é uma desculpa que em algum momento ele tem que parar, né? Porque assim, se tá fazendo a rotação no time, se tá rodando os jogadores, não é exatamente para descansar. Então até quando vai essa desculpa do cansaço? Já acabou um Porque tempão. assim, se o jogador já ficou fora, você já deixou 4 ou 5 fora de um jogo, para descansar, para recuperar esse jogador, e aí ele volta numa outra partida, ele continua cansado, alguma coisa de errado tem. Né? Porque se tá rodando o time, é exatamente para descansar. Então em algum momento essa desculpa tem que acabar, porque o calendário vai ser assim para todo mundo, o calendário não vai parar pro Fluminense descansar, como não vai parar para nenhum outro time descansar, o calendário é esse, é o que é. Ou você aprende a trabalhar dentro do calendário, ou o Renato começa a cobrar, por exemplo, reforços. Você tendo mais jogadores, você tendo reforços, você consegue rodar melhor o seu elenco, você consegue ter um impacto técnico menor. Então, assim, não dá para você ficar o tempo todo batendo num calendário que é conhecido, é sabido, e os presidentes assinaram antes de começar. E só ele que tá jogando de 3 em 3 dias, tá todo mundo jogando de 3 em 3 dias. É para todo mundo. Tá todo mundo. É ruim? É ruim. O Flamengo tá jogando de 3 em 3 dias. Flamengo, não, Botafogo, problema, Cruzeiro. não, mas o Renato tem um problema. Ele ficou mais tempo no Mundial. 4 dias. Ficou uma semana, ele tá zoando, ele ficou uma semana a mais que o Flamengo. Né? E mesmo que o assim, Palmeiras. quando acabou o Mundial, o Fluminense ficou mais 2 dias de folga lá passeando em Nova York. Sim. Beleza, tem direito. Mas não vem encher o saco falar que não folgou, que não descansou. Ficaram. O jogo do Fluminense foi meio-dia numa terça, já ficaram de folga na terça-noite. 4 horas estava todo mundo no hotel, na terça-feira. Folga terça-noite, quarta inteira de folga, todo mundo passeou em Nova York, jantou. Ele ganhou a necessaire bonitinha da Louis foi Vuitton, antes, da Louis Vuitton, antes. Quinta todo mundo de folga e sexta-feira todo mundo de primeira classe voltando pro Brasil. Gente, conta outra, Renato. Conta outra. Inventa outro troço aí.